Na realidade, o processo passa-se um bocado assim, e eu acho que o Buda realmente estruturou o ensinamento dele de uma forma muito inteligente e muito eficaz. Porque o que se passa, e nós não temos necessariamente consciência disto, mas o que se passa é que a nossa visão do mundo, a tal ordem de prioridades que nós temos, que as coisas que nós consideramos como sendo mais importantes e por aí fora, vai condicionar a nossa atitude perante as coisas. Se eu achar que é muito importante, por exemplo, os afetos e as amizades são muito importantes, pois a minha atitude na vida vai refletir essa crença que eu tenho. É a forma como eu lido com as coisas. Se eu tiver um problema financeiro, por exemplo, mas se eu tiver esta visão do mundo que acha que o mais importante é ter afeto ou ter amor, o problema financeiro não vai destruir a minha vida por completo, porque eu vou ter esta atitude de dizer, ok, vão-se os anéis, mas ficam as amizades, ficam as pessoas, fica aquilo que é mais importante para mim. Mas se eu pensar que o dinheiro é mais importante, quando eu me encontro perante uma dificuldade financeira, o meu mundo cai por terra. Portanto, percebem o que eu quero dizer? Portanto, a minha visão do mundo condiciona a minha atitude. E a minha atitude vai condicionar a minha reação. Nós, normalmente, quando queremos mudar, não pegamos nas coisas no sentido certo, se quiserem. Quando eu sou uma pessoa muito colérica, por exemplo, e quero tentar ser menos colérica, tento trabalhar sobre a cólera. E o budismo diz, ok, podes trabalhar sobre a cólera, mas a gente tem que ir buscar a visão do mundo primeiro. E depois isso vai condicionar uma atitude. E depois, se a minha atitude mudar, já não me encolerizo pelas mesmas coisas, nem da mesma maneira. Percebem? Portanto, é um trabalho de fundo, realmente. E por isso o Buda também estruturou o seu ensinamento naquilo que ele chamou os 3 treinos. E o primeiro treino é a visão. E, portanto, há todo um conjunto de ensinamentos no budismo que nos falam sobre uma outra forma de olhar. Não tem que ser necessariamente uma outra forma, se calhar nós já vemos o mundo assim, mas sobre a interdependência, sobre o facto das coisas estarem ligadas e ligadas de uma determinada maneira e por aí fora. Portanto, isso muda a nossa visão do mundo. E depois há todo um conjunto de ensinamentos sobre a ética também, ou pegando numa outra forma, podemos falar da visão. Falamos da meditação. A meditação é a maneira de transformar a nossa atitude. A meditação não é vista só no sentido de me sentar, por exemplo, a observar a respiração, mas a meditação como forma de interiorizar essa visão. Portanto, há uma visão que é dada e a meditação é, no fundo, num sentido mais lato, é exatamente aquele trabalho de investigação que eu falei há pouco. Uma coisa é ouvir algo, mas o Buda diz, ok, isto é tudo muito bonito, mas enquanto vocês não tiverem investigado por vossa conta, isso continua a ser algo de exterior. Esta investigação é que vai trazer esta visão para dentro da nossa forma de ver as coisas. E por isso a meditação é este mastigar, se quiserem, esta digestão dessas coisas que o budismo nos ensina, digerimos para as fazer nossas, para as integrar. E depois isso acaba por se refletir na ação, ou seja, na reação, na forma como eu depois vou agir no mundo. E, portanto, a transformação na realidade passa-se de uma forma muito mais suave do que aquilo que nós pensamos. Não se trata de lutar contra nós próprios, mas de ir à raiz, ao momento de onde vem essa reação. Percebem? Quando nós observamos a forma como nós reagimos, porque é que nos encolerizamos, em que situações, ou porque é que ficamos, porque é que temos esta ou aquela emoção, ou esta ou aquela reação, se seguirmos o processo, vamos compreender que isso depende de uma determinada atitude, e essa atitude depende de uma determinada crença que nós temos em relação à vida. E, portanto, não quer dizer que eu não possa agir sobre as reações, ou que eu não possa fazer alguma coisa para minimizar os estragos quando essas emoções negativas surgem, mas tenho que compreender se estou à procura de
de uma cura, se quiserem, ou de uma maneira de modificar as minhas reações, eu tenho que fazer todo um trabalho de fundo, e é isso que de facto o budismo tem. Uma vez alguém me disse, eu não quero soar mal, mas alguém me disse que gostava muito. Por acaso acho que até foi num encontro em que havia várias tradições religiosas, já não lembro bem onde, mas a pessoa que fez este comentário deixou-me a pensar, que realmente nunca tinha pensado nisso assim. Ela disse, aquilo que eu acho interessante no budismo é que, por exemplo, todas as outras tradições religiosas dizem, por exemplo, tens que amar o próximo, ou tens que ser bom para os outros, ou tens que ser assim, tens que... O budismo é a única tradição, dizia essa pessoa que eu conheço, que ensina como. Uma coisa é dizer tens que, tenho que, mas como é que isso se faz, não é? Portanto, o budismo é a única tradição, dizia ela, que eu conheço, que ensina como, que mostra um método, como é que eu faço para mudar a minha atitude, como é que eu faço para gostar dos outros, como é que eu faço. E isso, de facto, eu nunca tinha pensado nisso, mas de facto faz bastante sentido. E por isso, e também porque não é de facto dogmático nem nada disso, todos estes métodos são perfeitamente aplicáveis por quem quer que seja e qualquer que seja a sua crença, justamente. Um católico pode perfeitamente usar os métodos budistas, desde que tenha abertura para isso. Qualquer pessoa que tenha religião, ou mesmo sem religião, pode usar estes métodos de transformação e certamente podem produzir bons resultados. De Buda, a falta de... Buda quer dizer literalmente desperto. Isso é... Mas o estado que o Buda atingiu é um estado de despertar, ou seja, é um pouco difícil de dizer, sobretudo quando não se está nesse estado, que é o meu caso, mas... Como é que se pode saber que o estado dele é o estado? Pelo que ele disse, na realidade. Pelo que ele disse e também pela experiência de muitas outras pessoas depois dele. Porque essa também foi uma coisa que eu não disse, mas o estado de Buda, desde há 2500 anos para trás, para cá, foi também atingido por muitas outras pessoas. Portanto, não é só... Aqui também há um outro aspecto, é que não é só o Buda que atingiu esse estado. Ele foi atingido por muitas outras pessoas em graus diversos, porque também não é como um interruptor, tipo, estamos assim ou estamos assim, não é? Há todo um processo, porque é uma transformação, e exatamente existe a possibilidade de... Não é preto e branco, há toda uma série de nuances e toda uma série de transformações possíveis. Eu acho que é aquilo que o Buda, essencialmente, logo no início, portanto, ele chamava-se Siddhartha, e a palavra Buda surgiu quando lhe perguntaram, na realidade, pelo menos pelo que reza a lenda, não é? Após ele ter atingido esse estado é uma espécie de... foi como se... Hoje em dia chama-se um ha-ha moment, não é? Só que em vez de ser... Nós temos estes momentos assim em que parece que de repente as coisas fazem sentido, como se uma porta se abrisse para uma nova compreensão das coisas, não é? Às vezes essa porta fica aberta e, portanto, há uma viragem realmente na nossa vida em que, de repente, as coisas ganham uma outra dimensão ou nós compreendemos de uma maneira diferente. Ou às vezes temos assim um momento em que parece que se abre alguma coisa e depois volta-se a fechar. E às vezes, uns dias, uns meses, umas semanas depois, já nem sequer conseguimos saber o que é que sentimos naquele momento, não é? O que aconteceu com ele deve ter sido uma espécie de ha-ha moment gigante, e irreversível, portanto não voltou para trás, em que de facto se abriu como uma porta, na maneira, não é, quando falamos de compreensão, não é exclusivamente uma compreensão intelectual, tal como para nós quando dizemos o tal ha-ha moment também não é só intelectual, há como uma espécie de compreensão mais profunda ou de intuição de como as coisas de facto são. Portanto, o que aconteceu com ele foi algo do género, mas que produziu uma mudança, não é apenas uma mudança intelectual ou uma mudança na visão das coisas, mas na experiência. Essencialmente,
de passagem de uma visão como a nossa, que é eminentemente dualista neste sentido, eu e o mundo, eu e a minha experiência, eu e os outros e por aí fora, para uma experiência holística, como se diria hoje em dia, uma experiência una e para além da dualidade. Quando se está em presença de alguém que vive, pelo menos, um estado próximo desse, acho que essa pessoa consegue transmitir, não verbalmente necessariamente, mas pela sua presença, toda uma série de qualidades que nos fazem entender de uma forma talvez não conceptual que tipo de experiência é. Portanto, a partir do momento em que alguém tem essa experiência de não dualidade, todo o medo, por exemplo, desaparece, portanto, há toda uma quantidade de coisas que se modificam na experiência do mundo, de tal forma que o Buda achou que valia a pena ensinar e talvez encorajar as pessoas a não ficarem, a não se satisfazerem com o estado em que vivem. Falei de investigação no sentido de... A meditação é uma forma de investigação para mim, porque no fundo até a própria investigação científica é parte de uma premissa, acho eu como não tenho formação científica, para mim talvez mais fácil, a palavra não está tão conotada, se quiser, porque eu acho que a ciência tem, no fundo, o mesmo ponto de partida que o Buda deu, ou seja, a ciência não se contenta com as coisas como elas são, exatamente, com a aparência das coisas. Há a tentativa de uma explicação. De uma explicação, é nesse sentido. O entendimento das coisas será uma filosofia, digamos, a seguir Sim, no budismo. É o não se contentar com a forma como as coisas aparecem. Exatamente, mas investigar um pouco mais adiante. Querer saber mais. Começa com investigar sobre o que é que nós somos, não é? Que é a principal questão. Quando no oráculo, naquela famosa frase, não é? Gnoti se auton, conhece-te a ti próprio, não era propriamente a ideia de fazermos uma terapia, ou uma análise, ou uma psicanálise, era algo muito mais profundo e essa é a principal investigação que o budismo nos propõe, é exatamente investigarmos o que somos. Não é quem somos, tipo, de onde é que eu venho, que idade é que tenho, qual é o meu nome, e por aí fora, mas é muito mais para além disso. Digamos, o nosso laboratório de investigação é um pouco a meditação. Como eu disse, a meditação num sentido lato, começa com a capacidade de desenvolvermos a nossa capacidade de concentração, estabilização do espírito e por aí fora, e depois permite-nos fazer toda uma investigação. Eu volto à palavra, mas é neste sentido, realmente chegarmos a um entendimento das coisas que não é meramente racional também, Sim. mas que toca a intuição e outras capacidades que o espírito humano também tem. É comum com a investigação, no seu sentido mais científico, a atitude de estar atento, porque mesmo o investigador, ao investigar, tem que estar atento, tem que ter essa atitude, e se calhar tem isso em comum, não é? E o aspecto da experiência, porque mas pressupõe sempre estar atento. Eu não sei se Sim, posso claro. dar aqui mais chega em relação a isso, porque, Claro. só para dar aqui o meu ponto de vista, que acho que a discussão está bastante interessante em relação a esta parte da investigação e tudo, e há uma citação que eu gosto muito de referir muitas vezes e que vai ao encontro disto, que é do Inácio de Larrañaga, que diz: as coisas da vida entendem-se vivendo-as, só se sabe aquilo que se vive. Pronto. E as pessoas, à partida, quando olham para esta afirmação, poderão partir do princípio que, em contacto das coisas que eu tenho com o exterior, é nesse sentido que eu vou adquirir esse conhecimento empírico das coisas e, portanto, que vou saber realmente só quando passo pela pele. Exato. Não por aquilo que as pessoas me dizem, mas quando eu experiencio as coisas. Pronto. E nós estamos aqui a falar de uma situação que tem a ver muito com o budismo e que tem a ver muito com o conhecimento, que tem a ver com o conhecimento científico e que, tal como dizia o Einstein, a ciência não é mais do que a procura daquilo que já existe.
e quanto mais eu vou longe da ciência, mais perto eu estou de Deus. Portanto, isto partindo do princípio que Deus é o Criador das coisas, sim. e portanto, se a gente vai descobrir as coisas, quer dizer que estamos cada vez mais perto do Criador. Pronto. Portanto, indo outra vez atrás à citação do Inácio de Larrañaga, aqui as duas situações que eu penso que se poderiam eventualmente clarificar melhor é que há um conhecimento que nós fazemos de fora para dentro, e que é a tal investigação científica, que nós vamos lá fora conhecer as coisas e adquirimos esse conhecimento cá para dentro, e depois há outro conhecimento, que é o conhecimento que o Buda refere, que é o conhecimento que nós fazemos no interior de nós mesmos. Exato. Em que cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades e com a nossa evolução natural, espiritual, mental, etc., vamos descobrindo a nós mesmos. E, portanto, esta junção destas duas coisas é que torna um conhecimento maior e que vai ao encontro das linhas de orientação metodológicas do Buda e dos conceitos, etc., que no fundo não deixa de ser uma grande filosofia de vida.